vejo a luz que vem de longe, eu vejo a luz ao meu redor, ao meu olhar. Meses e meses vão indo, mudam as estações do ano. O nosso mundo tá diferente, o nosso ambiente tá transformando. E eu estou aqui te procurando pra mudar. Honras e glórias trazem no peito homens que lutam pela paz do mundo, pela paz de coração. Honras e glórias trazem no peito homens que lutam pela paz do mundo, pela paz de coração. Eu vejo a luz que vem de longe, eu vejo a luz ao meu redor, ao meu olhar. Tá aqui do meu lado, deixa essa tristeza, esse fardo. O mundo é tão complicado, eu sei. Tem gente que vive um mundo num quarto, tem gente que vive um quarto da vida e acha que já viveu de tudo. Tá aqui do meu lado, deixa essa tristeza, esse fardo. O mundo é tão complicado, eu sei. Tem gente que vive um mundo num quarto, tem gente que vive um quarto da vida e acha que já viveu de tudo. Não se sinta no abandono do mundo. No serão é um resto de vida. Aceite sua sombra e encontrarás a sua luz. Não se sinta no abandono do mundo. Você não é um resto de vida. Aceite sua sombra e encontrarás a sua luz. Siga adiante, adiante com o sol. Siga adiante, adiante com o sol. Não entre pelas portas do fundo. Leve esse sorriso que gira o mundo. Vem e entre no meu coração. Vem se sirva do meu amor. Meu nome é Joana Dark e estou na condução do trabalho hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, o recadinho de hoje é para não esquecermos da garrafinha de água para fluidificar, pois a garrafinha de água fluidificada, ele é o complemento do nosso tratamento dessa noite de hoje.
Então, vamos pegar, ainda dá tempo, porque na prece final há a fluidificação das águas, tá bom? Como eu disse, eu hoje estou na condução, meu nome é Joana Dark. Quem vai estar fazendo a leitura do Evangelho para nós hoje é o nosso amigo Edmilson, lendo o capítulo 5, o item 1 e 2, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. A prece inicial será a nossa companheira, trabalhadora da casa, nossa irmã Gircineia. A palestrante de hoje é a nossa amiga Andressa Nunes. Seja bem-vinda, meu amor. É uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Então, você pode estar fazendo a leitura do Evangelho, meu amigo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os itens 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois o reino dos céus é deles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados sois vós, vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Vós sois felizes, vós que agora chorais, pois rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós, por estardes saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, pois tereis choro e lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25, e que assim seja, irmãos. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, buscamos-te, como sempre os temos feito, para que possas estar conosco nesses instantes, na longa jornada da vida, alguns mais necessitados que os outros. Por isso te suplicamos as tuas bênçãos nesta noite, para nós, os encarnados e os desencarnados aqui presentes. É longa a nossa exposição das dores e dos sofrimentos, mas confiamos que novos tempos estão chegando. O mundo, enfim, despertará para o amor. Somos destinados para a felicidade. E hoje entendemos que nossa felicidade é através do seu amor e da sua paz. Mestre, que possa nos envolver com teu amor, com a tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos aqui reunidos, tirando um tempo para cuidar de nós, para nos fortalecer, utilizando aí da espiritualidade, para nos auxiliar aí nas nossas provas, nas nossas expiações. Inclusive, a palestra é sobre isso. No capítulo 5, nós vamos falar sobre as provas voluntárias. Eu vou trazer algumas reflexões importantes aí para o nosso entendimento. Tem aí um momento de muita felicidade e de conexão aí com a espiritualidade maior. Eu organizei aqui um material para compartilhar com vocês. O estudo de hoje será do capítulo do Evangelho, capítulo 5 do Evangelho, sobre as provas voluntárias e o verdadeiro silício. Então, eu vou trazer o conceito de silício, mas antes eu quero falar sobre as nossas provas. Trazer uma contextualização aqui para nós, antes de entrar diretamente nas reflexões desse capítulo, né? Então, nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, e todos nós estamos sujeitos a essas dificuldades, a dores, a experiências, na verdade, que são uma oportunidade de nós repararmos aí e termos o nosso processo de evolução. Então, a gente vai pensar um pouquinho, vou trazer algumas reflexões
quando a gente ouve, né, ou lê a respeito das nossas provações, e aí surgem algumas indagações, como, será que eu escolhi mesmo tudo que eu estou passando? Não pode ser, gente. Será que Deus está me punindo? Ou sou eu que estou me castigando? Então a gente tem que quebrar essa nossa visão que essas provas é uma forma de punição, que na verdade não é. Claro, tem algumas provas que nós escolhemos passar, porque quando nós estamos no plano espiritual, sem essa estrutura física, a gente tem mais clareza, ganha mais consciência, e aí pede, né, para passar por algumas experiências, algumas provações, para que a gente evolua, aprenda, assim como também tem uma organização da espiritualidade que nos ajuda nesse processo. Mas é muito importante a gente quebrar essa ideia, né, que, nossa, eu estou passando isso, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim, eu estou sendo punida, ou estamos sendo punidos. Então, vou trazer alguns aspectos importantes para a gente pensar juntos. Primeiro, não somos vítimas da vida. Nós estamos aí diante das consequências dos atos que nós produzimos, das nossas escolhas. É a lei da natureza, o que nós plantamos, nós colhemos. Além de não ter vítima, também não há inocentes. Nós estamos num processo aí de evolutivo, de reeducação. Nós sabemos que a Terra é uma grande escola, então a gente enxergar aí com uma oportunidade de nós acertarmos os débitos que nós fomos contraindo aí ao longo das nossas existências. Então não há vítima nem inocentes, apenas a lei que rege toda a natureza. O que se planta é o que se colhe. Então, aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que tinha muito a expiar. Então, a gente percebe que alguns momentos da vida são mais desafiadores. Então, a gente começar a entender, a trazer essa ideia e essa compreensão da oportunidade que nós temos de aprendermos e de evoluirmos. Eu gosto muito de pensar que nós precisamos desenvolver a nossa mentalidade como aprendizes. Então, que nós estamos sempre em evolução, que nós saibamos aí, nós tenhamos humildade para ouvir, para aprender, e força para agir e para transformar. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é que a dor não é um castigo. A gente tem que tirar essa ideia. Na verdade, ela é inerente à nossa vida para que a gente possa ter a oportunidade de restaurar, do nosso progresso individual, também coletivo. Então, não há casos. Tem uma passagem no Evangelho que diz, né, que não cai nenhuma fruta do pé de uma árvore sem um porquê. Então, a partir do momento que nós vamos tendo consciência por que estamos aqui, qual é o nosso propósito, isso fica mais claro. É a história da cruz. Não sei se alguém aqui já conhece, né, mas é a história de um rapaz, que assim como todos nós, tem a cruz representando as experiências, as provações, a jornada da vida, né, enquanto encarnado. E aí ele começou, né, a segurar a cruz pesada de madeira, e aí ele começou a olhar para os lados, tinha outras pessoas também acompanhando, cada um com a sua cruz, né, porque todos nós temos aí a nossa jornada de vida, e em um determinado momento, ele achou que estava difícil, estava pesada essa cruz. Então aí ele rogou a Deus e pediu: Deus, tem como você cortar um pedacinho dessa cruz? Está muito pesada. Se você tirar um pedacinho, eu acho que fica melhor para eu carregar. E aí, Deus concordou e ok, ele tirou um pedacinho e seguiu em diante. E aí ele teve mais facilidade, só ele estava com a cruz menor, o restante estava todo mundo lá na sua dificuldade, carregando a sua cruz. De repente, eles chegam num penhasco. Então tinha como se fosse um buraco aqui, né, entre onde eles estavam, e para eles continuarem, eles tinham que encontrar uma maneira de fazer essa travessia. E aí o que os outros companheiros fizeram? Como a cruz era grande, eles colocaram como se fosse uma ponte, e aí eles atravessaram tranquilamente. E o rapaz que tinha pedido para cortar a cruz, ficou parado, porque aí a cruz não tinha o tamanho apropriado para ele fazer essa travessia, né? Então ele ficou lá paralisado. Então isso para a gente analisar como que nós estamos lidando com as nossas provas, com os nossos desafios,
E é interessante, né? Eu vou até fazer uma enquete com vocês participam? Pode levantar a mão aí na tela, ou pode colocar no chat. Quem aqui já teve problema de saúde, ou conhece alguém próximo que teve problema de saúde? Deixa eu ver, quem que já teve essa experiência? Muita gente, ótimo, tá. Quem aqui já ficou desempregado ou conhece alguém que ficou desempregado? Opa, a Joana tá em todas, gente, que nem eu. Quem aqui já ficou sem dinheiro? Ou conhece alguém que já ficou sem dinheiro? A Brenda já levantou rapidão, ó. Então, só para a gente descontrair, mas a gente percebe que todo mundo tem problema. Se nós estamos aqui encarnados, é porque nós precisamos, né, dessa experiência carnal para nossa evolução. Então, não se engane. Ah, mas por que comigo? Não, todo mundo tem a sua cruz, tem as suas dificuldades, os seus problemas, as suas expiações, as suas provas. É difícil para todo mundo. E eu acho que nós que temos aí a doutrina espírita como esclarecedora, fortalecedora, nos ajuda muito nesse entendimento, nesse avanço, né? Então, são reflexões aí para a gente analisar, porque para cada escolha tem uma consequência. Para cada escolha, nós temos uma consequência. Então, ter essa clareza, porque a todo momento nós estamos tomando decisões. O que fez vocês parar tudo o que vocês estavam fazendo para entrar aqui na reunião pública? Para estudar um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre o ensinamento de Jesus. Então, foi uma decisão. Então, para essa decisão, para essa escolha, a gente vai ter uma consequência. A gente ter essa clareza e consciência do que nós queremos para nós, para a nossa vida, para a vida dos nossos companheiros também. E fazendo um link com a passagem do Evangelho, que é o tema, né, da palestra em si, que é provas voluntárias e o verdadeiro silício. O que é o silício? O silício é uma espécie de cinturão, de cordão, com pontas de metal, que as pessoas no passado utilizavam no corpo, provocando uma dor constante, como uma forma de penitência. Então, era um ato de sofrimento, de sacrifícios voluntários. Não, dessa forma, eu vou trabalhar as minhas provas, as minhas dificuldades, e eu vou evoluir, né, fazendo esse sacrifício voluntário, mas a partir do corpo físico, como também um jejum muito longo. Será que é essa a proposta realmente desse silício? O que representa, né? O que realmente são essas provas voluntárias? O que é esse silício? Então, lembrem aí, é um cinturão, silício, um cordão com pontas de metal, que você pode colocar na cintura, em qualquer outra parte do seu corpo, que vai provocando uma dor e um sofrimento. Então, algumas pessoas acreditavam, ou podem acreditar, que isso é uma forma de provação, que isso vai fazer com que os seus pecados, ou as suas punições, né, sejam aí excluídas, ou que nós evoluamos. E, na verdade, o silício, ele não se aplica aos nossos corpos. Não é um jejum muito longo, ficar sem comer por um longo tempo, não é a gente se isolar numa montanha para ficar afastado de todo mundo, porque ali eu não vou ser colocada à prova. Não é isso. Não é fazer algumas ações contra o nosso corpo físico. O silício aqui que Jesus propõe é em relação às nossas almas, é em relação à nossa transformação moral, à nossa reforma íntima, desde a mudança dos nossos pensamentos, das escolhas das nossas atitudes, do nosso autocuidado, da relação que nós temos com as outras pessoas. Então, é nesse sentido a nossa reflexão aqui. A gente observar que Deus não é o punidor, né? É que ele dá a oportunidade, nós temos aí uma vida encarnada, para que nós tornemos essas experiências momentos de sermos mais úteis a nós, ao nosso próximo, que a gente também se ajude, né? E quando nós estamos aí numa rede de apoio, que nós fazemos aqui, quando nós estamos unidos aqui no estudo do Evangelho, na reunião pública, é o fortalecimento dessa rede de apoio. Então, imagina, né? É muito melhor
todo mundo, né, tem a sua cruz para carregar, mas juntos a gente se sente mais fortalecido. Então, a gente olhar para isso, que essas provações voluntárias, ou seja, que nós fazemos, buscando um sacrifício para que a gente possa evoluir, a gente analisar o que realmente, né, são os sacrifícios que Deus, que Jesus trouxe aqui como ensinamento para nós. Não é abusar, né, da nossa saúde física, mental ou qualquer outra ação. Vai acarretar várias dores. Não são esses sacrifícios que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe. O que seria esse silício hoje? Esse sacrifício para nos elevar, né, para que nós possamos evoluir. Então, pode significar sacrifícios, mas são sacrifícios que vão beneficiar outras pessoas, que elevam quem se esforça para tal, visando o aperfeiçoamento. Então, exemplo, renunciar em favor dos outros, perdoar, quem se lembra desse capítulo do Evangelho? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, fazer o bem a quem faça o mal. Então, são atitudes aí morais que são os nossos silícios hoje. Às vezes, ficar lá frente, quando você se sente acatado, ameaçado, você fazer uma oração, né, dentro de um ambiente que você veja que está conturbado. Então, o silício hoje é dessa perspectiva. E quando a gente fala em sacrifícios, não em favor, né, a melhoria dos outros, mas é o olhar para nós. Alguém se lembra das instruções de segurança das aeromoças em relação às máscaras de oxigênio? Quem pode colocar aí no chat? Quem se lembra? Qual é a orientação principal? Lembra aquela orientação do voo? Quando máscaras caírem, o que você tem que fazer? Quem se lembra? Ou já ouviram falar? Coloque a máscara primeiro em você e depois ajude o outro. Então, silício também é a gente pensar de que forma nós podemos cuidar de nós. Porque imagina, se você não coloca a máscara, fazendo essa analogia, né? Se você não coloca a máscara primeiro em você, você vai tentar ajudar o outro, não dá tempo, você perde a respiração e você não consegue auxiliar ninguém. Então, primeiro você coloca em si, para depois auxiliar os outros. Então, eu só consigo ser uma pessoa melhor com as outras pessoas se primeiro eu me torno melhor, se eu me cuido também. Porque, não sei se vocês já ouviram, né, mas é muito comum a gente ouvir, mas o espírita gosta de sofrer, porque sofrimento leva à evolução. Não é assim, gente, né? Não é assim. É a gente ter consciência de que há provas que nós estamos passando aí ao longo da nossa vida, são difíceis, mas que fazem parte aí do nosso processo de aprendizado e de evolução. E eu só consigo auxiliar o outro se antes eu me auxilio. Então, quais são os cuidados que cada um aqui está tendo consigo? Parar um momento, respirar, parar outro momento, fazer uma oração, né, de estarmos aqui, né, nós decidimos estar aqui hoje para estudar um pouco mais, né, sobre o Espiritismo, sobre os ensinamentos de Jesus. O que você está fazendo por você? Então, esses cuidados, às vezes simples, né, contemplar o céu, às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente nem olha para o céu, né, então o céu tão lindo, azulado, aquele sol intenso, e a gente não se dá conta. Então, primeiro, é preciso estar bem para que você possa oferecer o que há de melhor de você para as outras pessoas. Então, isso também é caridade, porque quando a gente ouve, né, sobre transformação, não é somente ali auxiliar o outro, mas principalmente nós. Então, esse cuidado é essencial. E por que eu trouxe isso, né? Porque os verdadeiros silícios, além de cuidar de nós, eu vou dar outros exemplos. Você tem tirado um pouquinho do seu tempo para que poderia ser para o seu descanso, mas você oferecer a sua presença, a sua escuta para outras pessoas que estão num sofrimento maior, está com uma cruz muito mais pesada que a sua, ou fazer uma comida para quem precisa,
ou fazer uma costura. Nós temos aí vários trabalhos, né, na casa, utilizar o seu tempo para doar para as outras pessoas que precisam desses vestuários, entregar de forma voluntária para que você possa ajudar aqueles que se encontram mais desprotegidos, amparar uma pessoa que está vagando sem rumo, né, não sabe o que fazer, então que a gente possa acolhê-la. E silícios são importantes para a gente conquistar os talentos celestes. É isso que essa passagem quer dizer. Então, silícios são sacrifícios, mas são sacrifícios que eu utilizo do que eu tenho, né, que pode estar, eu poderia estar descansando, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou doando ali em prol de uma outra pessoa. Então, isso é essencial. Já falamos sobre a mentalidade de aprendizes, eu ouvi uma frase essa semana que me tocou muito, e que eu me lembrei de trazer aqui para a nossa discussão, que nós tenhamos humildade para ouvir, para aprender, e força e resignação para agirmos e para transformar, e que essa mudança inicie por nós, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, o convite dessa passagem é que a gente olhe para nós, para dentro. O que eu preciso? O que a gente precisa modificar? Como é que eu posso ajudar alguém? E são coisas simples. Às vezes, né, quando você inicia o seu dia, você sai de casa, muitas vezes um bom dia com um sorriso pode ajudar muita gente. Então, são coisas simples que a gente pode fazer a diferença, né? Então, a reforma íntima é um dos primeiros passos para que a gente possa vencer as nossas provas e a gente conquistar aí voos cada vez mais rápidos. Eu tinha trazido aqui uma imagem para vocês de uma lagarta conversando com uma borboleta. E aí a lagarta virou para a borboleta e disse assim, nossa, mas você está diferente, o que aconteceu? E a borboleta responde, eu fiz reforma íntima. Então, é a transformação, né? Então, a gente vencer a nossa raiva, o nosso egoísmo, os nossos preconceitos, a nossa inveja, ver realmente qual é o nosso propósito aqui, que nós não estamos aqui a passeio, eu tenho total certeza disso, né? Espero que vocês também tenham. E o que são esses sacrifícios, esses verdadeiros silícios, né? E tem uma passagem no Evangelho, desse capítulo, que diz assim, perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. E aí vem outras perguntas, que aí eu selecionei aqui para nós. É permitido, então, quando se afogar, procurar salvar-se? Alguém que se espetou no espinho, retirá-lo? Alguém que está doente, chamar o médico? Claro, nós temos algumas provações, mas nós podemos buscar ajuda, né? O que nós podemos aprender e como que nós podemos aliviar dentro do possível essas provações. Então, as nossas provas, elas têm como objetivo exercitar a nossa inteligência e principalmente a nossa paciência, a nossa resignação, tá? Um homem, ele pode nascer numa posição penosa, muito difícil, mas ele pode procurar os meios para vencer essa dificuldade. E um dos alentos, né, nossos é conhecimento do espiritismo, né? A vida não acaba aqui. Então, o mérito, o que é o mérito? O que é o silício aí? É a gente suportar, né, sem murmurar, sem ficar indagando, por que comigo? Mas preservar na luta, não se desesperar e saber que Deus tem um plano para nós. Nunca deixar as coisas correrem, né? Ah, não, é assim porque Deus quis. Não funciona bem assim. Porque nós temos que ser agentes aí transformadores de atitudes, né? No começo eu falei, para cada escolha, uma consequência. Agora eu quero trazer para cada escolha uma oportunidade. Quando a gente muda essa mentalidade, né, de olhar para as nossas provações, para as nossas atitudes, a gente consegue, então, entender e continuar a nossa caminhada, porque vai ter momentos que a nossa cruz vai ficar mais pesada, mas se a gente tem alguns meios, né, para nos auxiliar, para que a gente se fortaleça, e a espiritualidade é um caminho importante aí, né, eu vejo que as pessoas que têm uma espiritualidade, elas conseguem mover e se transformarem nos desafios
de uma forma mais, não é tranquila, né? Porque cada um tem os seus desafios que podem ser aí também grandes e desafiadores. Mas quando a gente tem mais consciência, a gente utiliza isso para a gente se tornar ainda mais forte. Então, eu quero deixar aqui bem claro nessa passagem o compromisso que nós temos com a nossa transformação moral. Então, é compreender essa nossa realidade espiritual, mesmo estando encarnados, e que não basta apenas aceitar os princípios, né, renovadores aí da doutrina dos espíritos, né, do espiritismo. É preciso principalmente vivenciá-los. Então, é um chamado, na verdade, né? O chamado e a escolha depende da conduta de cada ser que deseja aproveitar esse momento na Terra para preparar seu futuro espiritual. Então, o que nós estamos plantando hoje para colhermos amanhã? Que a nossa vida real não é essa, enquanto encarnados. A nossa vida real enquanto espíritos. Então, o que nós estamos buscando para essa transformação? E aí eu quero encerrar essa nossa conversa com um trecho de uma música. Ela diz assim: se eu tiver que ir a algum lugar, eu irei para onde haja sol. É para lá que eu vou. Vou repetir. Se eu tiver que ir para algum lugar, que eu vá para onde tiver o sol, e é para lá que eu vou. Esse sol está representando a luz da divindade, a luz da espiritualidade maior, e nós somos centelhas de luz. Então, que em todos os momentos, mas principalmente nos momentos mais desafiadores das nossas vidas, que nós tenhamos sabedoria para buscar essa luz, né, para buscar esse auxílio para nós e para outras pessoas. Então, eu quero deixar no coração de cada um aqui que a gente faça uma rápida prece. Eu quero que eu falo e vocês vão mentalizando, vocês repetem, mentalizando o que eu vou dizer, tá? É algo bem curto, mas para realmente ficar marcado em nós. Eu peço, Jesus e a Deus, serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Vou repetir. Peço serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir uma da outra. Que nós tenhamos serenidade, coragem e sabedoria aí na nossa jornada, que nós possamos aí ter o desejo genuíno de transformar as nossas vidas e as vidas de outras pessoas, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, buscando aí um recurso tão poderoso que é a nossa espiritualidade. Eu, particularmente, estou muito grata pela sua fala aqui conosco. Nossa, maravilhosa. E assim, quero deixar para você que as portas do Segal estão sempre abertas e que queremos ver você aqui mais vezes, tá bom? Eu fico muito feliz. Já falei que o Segal é uma casa especial para mim. Cresci aí dentro. E obrigada pelos coraçãozinhos aí, adorei os coraçãozinhos cheios de luz. Agora a gente vai estar passando para fazer a prece final e a fluidificação das águas. Então, vou chamar a Alba para estar fazendo conosco. Alba, é com você. Então, eu convido a todos nesse instante que possamos sentar confortavelmente e vamos, depois de toda essa palestra tão edificante, da leitura do Evangelho, das preces, da música que escutamos, estamos sentindo mais leves, mais confortados. E eu convido vocês a fazermos uma pequena viagem, uma viagem mental. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Ele está um pouquinho mais alto, em cima de um morro.
sentado em uma pedra. E há uma multidão na sua frente, sentado também na relva. E nós estamos lá para ouvir o Mestre. Nós olhamos para o Mestre com esse olhar meigo e sereno. É um fim de tarde, o sol está se pondo. E Jesus, o seu amor infinito para conosco, estende as suas mãos. E ele roga ao Pai por cada um de nós ali presente. Das mãos dele, nesse instante, há raios de luz, luzes coloridas, que vêm em nossa direção. E essas luzes vão penetrando todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e vai fazendo toda uma limpeza, tirando de nós o cansaço do dia, as nossas dores físicas, nossas dores morais, tirando de nós o medo, o desânimo. E nós vamos nos sentindo tão confortados com essa limpeza. E agora, essas mesmas luzes, esses raios de luz que saem das mãos de Jesus em nossa direção, vai penetrando o nosso coronário e percorrendo todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. E vai trazendo o equilíbrio, trazendo a coragem, a esperança, o bom ânimo, o alívio das dores, o conforto no coração. E vamos nos sentindo mais leves, com os corações cheios de gratidão por este momento. Como é maravilhoso estarmos com Jesus, este Mestre querido, que veio a este mundo pelas nossas dores, pelos nossos pecados. E Ele mesmo se sacrificou por nós. Por isso, Ele não pede o sacrifício do corpo físico, mas Ele pede que nós amemos uns aos outros como a nós mesmos. Que nós amemos Deus acima de tudo. Oh Jesus, te agradecemos por esse momento, Mestre. E agora, voltando aos nossos lares, onde nos encontramos, ainda lembrando daquela natureza tão bela, da relva, de Jesus à nossa frente, do pôr do sol, nós vamos pedindo a espiritualidade maior, que seja retirada desse quadro fluídico todos os fluidos necessários para fluidificar as nossas águas que estão aqui sobre a mesa, transformando no remédio salutar para cada um de nós. Nesse momento, as nossas águas estão fluidificadas. Mestre amado Jesus, te agradecemos imensamente, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui alguns minutos em Teu nome e poder sermos banhados da Tua luz, através do Teu Evangelho, através da palestra, através, Senhor, dos momentos que aqui tivemos hoje. Te rogamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos amparando e nos intuindo no caminho do bem. Mestre Jesus, vamos pedindo, Senhor, nesse instante, a permissão para encerrarmos o trabalho de hoje, na certeza da Tua presença em nossas vidas, hoje e sempre.
Que assim seja.